Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 13, que está assim: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Pequeno trecho do encontro entre uma mulher samaritana e o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mulher havia subido ao poço de Jacó para pegar água para o seu consumo. Só um detalhe, ela tinha ido a esse lugar num horário diferente, perto da hora do almoço. Ela estava sozinha. A maioria das mulheres já haviam passado pelo poço e já haviam pela manhã e já haviam então tirado a água para as suas necessidades, mas tudo pela manhã. Mas aquela mulher estava sozinha, naquele horário diferenciado, e ali então ela se encontrou com Jesus. Jesus já estava ali, cansado da viagem, já havia mandado seus discípulos irem até a cidade para conseguir alguma coisa para comer, mas ele ficou ali, como que esperando aquela mulher. E aí então aquela mulher samaritana, ela imagina que Jesus, por ser um judeu, não conversaria com ela, não dialogaria com ela, mas foi exatamente isso que aconteceu para a surpresa dela. Jesus começa a conversar com ela e lhe oferece a água da vida. Pois bem, ele oferece a água da vida para uma pessoa que vivia com muitas inseguranças. Sim, eu encontro na história da mulher samaritana três grandes inseguranças. Aquela mulher samaritana era insegura em relação aos seus relacionamentos pessoais. Veja, ela está sozinha num horário diferenciado. Ela vai buscar água no momento em que não tem nenhuma companheira sua, nenhuma vizinha, nenhuma amiga, ela vai buscar água sozinha. Provavelmente ela não queria ter contato com ninguém. Provavelmente ela sabia que ela sofreria se ouvisse os comentários das suas vizinhas, das suas companheiras, porque ela era uma pessoa sofrida na área sentimental. Nós encontramos os dados nos versículos posteriores que nós não lemos. Nós sabemos que ela havia sido casada 5 vezes e na sexta vez o seu casamento não era um casamento, era um ajuntamento. E ela não era feliz nesse sexto relacionamento também. E por causa disso, talvez ela fosse objeto de muita fofoca e por isso ela sofria bastante. Então era por isso que ela ia sozinha pegar a água. Estava naquele horário diferente, perto da hora do almoço, ela estava sozinha. Ela era insegura em relação às suas amizades. Pessoas já haviam ferido o seu coração, fofocas, maledicências, enfim, ela não queria mais contato com ninguém. Meu amigo, minha amiga, algumas pessoas fazem a mesma coisa, querem o isolamento, sofrem com o comentário dos outros, sofrem com as maledicências, sofrem com os boatos a seu respeito, enfim, preferem o isolamento, preferem não ter contato com ninguém. Talvez tenha sido essa a situação dessa mulher, mas isso demonstra a sua insegurança em relação às pessoas. As pessoas ferem, as pessoas machucam e então não quero ter contato com quem me machuca e aí então vive-se sozinho ou sozinha. Talvez não seja o caso dessa mulher, tenha sido o caso dessa mulher. Ela também revelou insegurança na sua vida sentimental. Veja, o texto diz no versículo 18 que ela
já havia casado 5 vezes. Jesus diz, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Quando Jesus oferece a água da vida para ela diz, sim, eu quero essa água. Aí Jesus diz a ela, vai, chama teu marido e vem cá. E ela então, ela se entristece, ela deve ter arrancado um suspiro bem profundo do seu coração e disse a Jesus, não tenho marido. Não tinha ninguém que pudesse ser chamado de marido. A pessoa que vivia com ela só estava vivendo com ela, não lhe oferecia amor, não lhe oferecia segurança, não lhe oferecia o bem-estar que ela precisava. Ela apenas estava com alguém, não era um marido. Meu amigo, minha amiga, essa mulher manifestou insegurança na sua vida sentimental. Era ferida, por 5 vezes casada, por 5 vezes passou então pela experiência do divórcio. Por 5 vezes ela viu a porta da sua casa sendo batida para entender que a pessoa que bateu a porta nunca mais voltaria para o seu convívio. Uma pessoa entristecida e ferida, uma pessoa com o coração machucado, uma pessoa insegura na sua vida sentimental. Se ela era insegura em relação aos seus relacionamentos pessoais, ela também era insegura em relação à sua vida sentimental. E finalmente ela era insegura em relação ao próprio Deus, quando ela pergunta a Jesus onde deveria ser o lugar para se adorar a Deus. E o Senhor Jesus então ensina mais adiante que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Em qualquer lugar poderia se adorar a Deus, desde que o fizesse em espírito e em verdade. Porque a pergunta dela é a seguinte, aqui em Samaria nós temos um lugar para buscar a Deus, e vocês judeus dizem que é Jerusalém. Onde é? Porque ela mesma estava buscando a Deus, ela mesma queria a face de Deus, mas não tinha segurança. Por quê? Por conta de toda a sua história. Mas sabe como Jesus resolve as inseguranças da vida? Sabe como Jesus resolve as inseguranças que surgem por conta de relacionamentos pessoais que nos prejudicam? Sabe como Jesus resolve para nós a insegurança que vem de uma vida sentimental quebrada, arrebentada? Sabe como Jesus resolve essas inseguranças? Através da água viva que Ele nos oferece. E Ele nos oferece essa água viva de forma graciosa. Ele diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Nunca mais passará por esse tipo de insegurança. Nunca mais terá medo. Nunca mais viverá ansioso. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para alcançarmos a segurança no nosso viver, nós precisamos beber da água que o Senhor Jesus nos oferece. E hoje o Senhor Jesus lhe oferece essa água viva que jorra para a vida eterna, que nunca mais fará com que tenhamos sede novamente. Jesus está lhe oferecendo essa água para que todo tipo de insegurança possa ser banida da sua vida. Se você porventura passou exatamente por alguma insegurança ou passa por alguma insegurança como essa mulher, insegurança nos relacionamentos pessoais, insegurança na sua vida sentimental, insegurança na sua comunhão com Deus, beba da água que Cristo está lhe oferecendo. Apenas abra o seu coração e diga ao Senhor Jesus, sim Senhor, eu quero. E aí então você verá o quanto você será abençoado. Faça isso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte. Estamos situados na rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, onde temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos, 3 cultos. O primeiro às 8h30 da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite.
venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você beba da água viva que só o Senhor Jesus pode nos oferecer, para que no seu coração ela possa jorrar por toda a vida e possa lhe tirar todo tipo de insegurança. Essa é a minha oração e que seja assim em nome de Jesus. Amém.